لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقي آمن محفوظ وأحذركم ونفسي من المعاصي فإنها مهلكة في الدنيا ومخزية في الآخرة. Estimados irmãos, o nosso tema para hoje, inshallah ta'ala, é sobre o Imam Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham, não vamos entrar muito na sua biografia, foi um grande álimo, asceta. Ele aparece precisamente na terceira geração. Temos a primeira geração, que é a geração dos Sahabas. E temos a segunda geração, que é a geração dos Tabi'in. E a terceira geração é a geração dos Tabi'ut Tabi'in. Ibrahim ibn Adham, ele aparece precisamente nesta terceira geração, porque ele foi contemporâneo de grandes imãos desta época, como é o caso de Abdullah ibn al-Mubarak, que foi professor dele. Abdullah ibn al-Mubarak foi contemporâneo de Imam Malik ibn Anas, o dono do madhab. E ele foi companheiro de Sufyan al-Thawri. Portanto, Ibrahim ibn Adham nasce no Iraque. Ou melhor, ele nasce no Afeganistão, mas depois muda-se para o Iraque, e é lá onde ele morreu. A história de Ibrahim ibn Adham, segundo o que está registrado nos livros de história, ele começa como um homem rico, de uma família largamente abastada, que tinha tudo deste dunya. Mas ele tinha um hábito, gostava muito de caçar. E numa dessas vezes, enquanto corria atrás de uma gazela, no seu desporto favorito, ouviu uma voz que lhe dizia o seguinte: Ya Ibrahim, ma li hadha khuliqta وَمَا لِهَذَا أُمِرْتَ. Tu não foste criado para isto, e não é isto que te foi ordenado. Ele procura pelo dono da voz, não vê nada, mas isto realmente foi o momento da mudança de Ibrahim ibn Adham. A partir dali, ele engaja-se no dini e passa a praticar ibada, e passa a estudar, e tornou-se um dos grandes álimos, principalmente em matéria de fiqh e hadith. E ele foi conhecido como um asceta, zahid. A palavra zuhd, se calhar numa outra oportunidade poderemos falar do conceito de zuhd no Islã, porque muitos de nós compreendemos mal este conceito de zuhd, pensando que zuhd é renunciar ao dunya e aos prazeres do dunya.
Zuhud, do ponto de vista linguístico, pode ser um desinteresse. Atenção, um zahid não torna haram o que Allah tornou halal. Mas mesmo assim ele afasta-se de muita coisa que Allah tornou halal, porque ele tem foco. Mas hoje não vamos falar disso. O mais importante é que o nosso álimo Ibrahim ibn Adham era um zahid e um grande álimo. E ele deixou conselhos valiosos que até hoje continuam a ser bastante valiosos, principalmente para os nossos tempos. E hoje vamos trazer um desses conselhos do Imam Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham, certa vez, enquanto estava no Iraque, apareceu um homem que lhe perguntou e disse: Ya Sheikh, aina al-amaru fi hadha al-balad? Onde é que é a povoação nesta região? E ele disse: siga-me. O homem foi andando atrás de Ibrahim ibn Adham e Ibrahim ibn Adham conduziu-lhe diretamente para o cemitério. Disse: Huna al-amar, aqui é que é a povoação. E ele disse: Atahza ubi ya Sheikh. Oh Sheikh, tu estás a gozar comigo? Eu estou a perguntar, sou um estranho nesta terra, quero chegar à povoação e tu estás a me levar para o cemitério? Disse: não estou a gozar contigo. Não estou a gozar contigo, fahuna al-amar. Aqui neste local onde nós estamos é que é a povoação. Li'anna kullu alladhina hunaka sayatuna ila huna, porque todos aqueles que estão lá na povoação virão para aqui. Walan yakhruja ahadun min huna ila hunaka, mas daqui ninguém sai para voltar para lá. Portanto, aqui é a povoação. São grandes ensinamentos. Mas este também não é o nosso conselho. A verdade é que Imam Abu Hamid al-Ghazali, que viveu também no 5º século do Islã, em seu livro Ihya Ulum ad-Din, e Imam al-Qurtubi, no seu tafsir, e Imam Abu Nuaym, no seu livro Hilyatul Awliya, todos estes registraram esta passagem de Ibrahim ibn Adham, que certa vez eles dizem: Marra Ibrahim ibn Adham bisuq al-Basra. Certa vez Ibrahim ibn Adham estava a passar pelo mercado de Basra, no Iraque. Fajtama'a an-nasu ilayhi. Então as pessoas juntaram-se à sua volta e disseram: Ya Aba Ishaq, ou Abu Ishaq, era sua alcunha. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. E vosso Senhor disse: peçam-me, invocai-me, que eu atenderei as vossas súplicas. Fama lana nad'u wa la yustajabu lana. Por que nós hoje estamos a fazer du'a, mas as nossas preces não são atendidas? Allah não responde aos nossos du'as. Por quê? Ibrahim ibn Adham respondeu e disse: li'anna qulubakum matat bi'ashrati ashya. As vossas súplicas não são atendidas porque os vossos corações morreram por 10 coisas. 10 coisas são a causa principal da morte dos vossos corações, e Allah não atende a súplica de um coração morto. Então as pessoas perguntaram: Wama hiya, quais são essas coisas? Então hoje queremos falar destas 10 coisas que são a causa da morte dos corações. E atenção, estimados irmãos, se naquela altura e naquele período, que hoje até podemos dizer
com toda segurança e tranquilidade que aqueles foram tempos de ouro, foram períodos de ouro. O que dizer sobre o nosso tempo? Imam Ibrahim ibn Adham considerava que os corações das pessoas naquele tempo já estavam mortos. O que ele diria se estivesse cá hoje entre nós, num mundo conturbado como o nosso? Seria pior. Então ele disse a primeira coisa: innakum araftumullah wa lam tuaddu haqqahu. Vocês conheceram Allah, mas não lhe deram o seu direito. Primeira coisa, a primeira causa da morte de um coração é conhecer Allah e não reconhecer o direito de Allah, o direito que Allah tem sobre nós. Abu Dharr al-Ghifari certa vez diz que eu estive com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e ele disse: Ya Aba Dharr, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Tu conheces qual é o direito de Allah sobre os servos e qual é o direito dos servos sobre Allah? Ele disse: Allahu wa rasuluhu a'lam. Então o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Ya Aba Dharr, haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. O direito de Allah sobre os servos é de adorarem-no e não lhe atribuírem parceiros. É o que nós estamos a fazer hoje. Conhecemos Allah sim, mas a par desse nosso conhecimento, não frequentamos nos adivinhos e bruxos, não vamos aos curandeiros, não adoramos outros ídolos como a fama, o prestígio, a moda, que são os ídolos modernos. Innakum araftumullah wa lam tuaddu haqqahu. Vocês conheceram Allah, mas não lhe deram o seu direito. O shirk. Não temos hoje muçulmanos que num momento de aflição conseguem entrar numa igreja à procura de milagres? Temos. Conhecem Allah, mas não lhe deram o seu direito. É a primeira causa da morte dos nossos corações. Innakum araftumullah wa lam tuaddu haqqahu wa za'amtum annakum tuhibbuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam thumma taraktum sunnata. E vocês alegam que amam o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, mas depois abandonam a sua conduta, o seu sunnat. Sunnat aqui é o caminho que o Nabi sallallahu alaihi wasallam trilhou em cumprimento deste dini. Não estamos a falar aqui sunna naquilo que é facultativo ou algumas práticas só. Sunna refere-se aqui porque na língua árabe a palavra sunna significa a tariqa, é a forma de viver, o modelo de vida, o padrão de vida que uma pessoa segue, é um caminho que a pessoa trilha. Então nós hoje alegamos que gostamos do Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas o nosso caminho é diferente do caminho do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sobre vários aspectos, a maneira como encaramos a vida, a maneira como encaramos o dini, a maneira como produzimos os nossos conhecimentos, a maneira como construímos as nossas vidas. Será que tudo isto está em conformidade com aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam trouxe ou não? Então, dissemos que gostamos do Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas
abandonamos o seu modelo de vida, o seu padrão de vida, o seu sunnat. A segunda razão da morte de um coração. وَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ, e vocês leram o Qur'an. وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ, mas não produziram um comportamento em consonância com as orientações do Qur'an. Vocês recitaram o Qur'an, leram o Qur'an, e o Qur'an é um livro de orientação e guia. Tomaram esse guia para as vossas vidas? Aplicaram esses ensinamentos em vossas vidas? Construíram a vossa vida em função das orientações do Qur'an? Não. Terceira causa da morte do coração. وَأَكَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ وَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا, desfrutaram e consumiram das mercês de Allah, mas não o agradeceram. Allah, todos os dias, todo momento, está a derramar sobre nós as suas bênçãos. A vida é uma bênção, o ar que respiramos é uma bênção, o corpo que temos é uma bênção, tudo que nós temos é uma bênção, o rizq que Allah nos dá é uma bênção, e nós todos os dias estamos a desfrutar das mercês de Allah, das bênçãos de Allah, mas não agradecemos a Allah. Agradecer a Allah de que modo? É usar as suas bênçãos naquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, a juventude é uma bênção de Allah. Então, quando usas a tua juventude com todas as energias para agradar a Allah, estás a agradecer a Allah. Mas nós, na fase da juventude, queremos aproveitar no máximo a nossa juventude naquilo que desagrada a Allah. Já quando atingimos os 80 anos, queremos recuperar aquilo que na juventude negligenciamos de fazer. Isso é não agradecer a Allah. Allah dá-te uma variedade de frutas e o ser humano transforma essas frutas em bebidas alcoólicas. Akaltum ni'am Allahi, consumiram as mercês de Allah, as bênçãos de Allah, mas não agradeceram a Allah, porque usaram aquilo que Ele vos deu para aquilo que Ele não gosta. وَقُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّكُمْ وَوَافَقْتُمُوهُ, e disseram que o Shaitan é o vosso inimigo declarado, mas alinharam com ele. Todos nós afirmamos, Shaitan é o nosso inimigo, mas quando olhamos para o nosso dia a dia, naquilo que nós praticamos, é exatamente aquilo que o Shaitan quer. É exatamente isso. Então, falamos que ele é nosso inimigo, mas concordamos com ele naquilo que ele nos manda fazer. É a quinta razão para a morte de um coração. Estimados irmãos, vejam que Imam Ibrahim ibn Adham dava estes conselhos naquela época e dizia que estas são as causas da morte de um coração. Mas existem mais 5 causas que iremos conhecer depois de uma ligeira pausa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ainda estamos nos conselhos de Imam Ibrahim ibn Adham, e ele ainda fala-nos das causas da morte dos corações. A sexta causa: قلتم إنكم مشتاقون إلى الجنة ولم تعملوا لها. Vocês disseram que sentem saudades do Jannat, acreditam que o Jannat é uma verdade, é uma realidade, mas entretanto nada fizeram para merecer esse Jannat. A par da vossa crença da existência do Jannat e a saudade que sentem do Jannat e o desejo que têm em viverem no Jannat após a morte, não combina com aquilo que fazem no vosso mundo terreno, porque são ações e práticas que não poderão vos levar para o Jannat, porque não são ações do Jannat. وَقُلْتُمْ إِنَّكُمْ تَخَافُونَ النَّارِ وَلَمْ تَهْرُبُوا مِنْهَا. E disseram que vocês têm medo do fogo, têm medo do Jahannam, mas nunca procuraram fugir desse Jahannam. Como é que se foge do Jahannam? Há mecanismos no Corão al-Karim e no Sunnat do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelas ações mostraram que vocês nem estão preocupados se vão para o Jannat ou para o Jahannam. وَقُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ. E disseram que a morte é uma verdade, é a mais sublime verdade depois de Allah subhanahu wa ta'ala. É a coisa da qual temos total certeza, a morte. وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ. Mas não se prepararam para a morte. Cada um de nós vive como se a morte não existisse. Toma o seu dunya e persegue o seu dunya como se a morte não existisse. E se por acaso tem noção da existência da morte, acha que é uma coisa que não é para já, há de vir talvez daqui não sei há quantos séculos. Sempre que levamos alguém para enterrar, temos a sensação de que era a última pessoa. Com aquela pessoa, então a porta da morte fechou-se. وَقُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ. Mais três causas da morte do coração. Faltam-nos apenas duas causas e últimas. وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ. Isso se calhar tem mais a ver conosco nos dias atuais. وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ. Preocuparam-se com os defeitos dos outros. وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ. E deixaram os vossos próprios defeitos. Hoje, quando entras nas redes sociais, o que é que encontras? Quando entras nas redes sociais hoje, quando sentas para conversar, qual é o tipo das nossas conversas? O que é que encontras nas redes sociais? Sempre a vida sobre os outros. Porque fulano é isto, porque deixou de fazer isto, porque é aquilo. E esta pessoa que está a detalhar a vida dos outros e de forma negativa, é como se ele fosse um anjo sem defeito nenhum. Ele procura no máximo ocultar a sua vida, mas expõe as vidas dos outros. Imam Ibrahim ibn Adham naquela altura já falava disto, e naquela altura as pessoas não tinham a tecnologia de comunicação que temos hoje. Hoje a tecnologia de comunicação facilitou
Aquilo que no passado, até no tempo dos nossos pais, não se ouvia senão nos círculos fechados, hoje está tudo cá para fora. Há pessoas que não têm outra vida senão expor tudo o que fazem lá. Estou a viajar, estou a comer, agora vou à casa de banho, estou a sair da casa de banho, tudo está a postar. Cada um, quando entra nas redes sociais, é só procurar pela vida dos outros e sempre pela negativa. Quer dizer, vocês preencheram a vossa vida a procurar as falhas dos outros, esqueceram-se das vossas próprias falhas. Então, quando é que vão corrigir as vossas próprias falhas, se vocês não têm tempo para descobrir essas falhas? Estão a ver, estimados irmãos? É mais uma razão para a morte do coração. Só este conselho é a causa da morte de muitos corações modernos, nos tempos atuais. Se você pegar isto e espelhar a nossa sociedade, o que é que vais ver? O que é que vais deparar? Vais deparar com muitos cadáveres ambulantes. Já morreram há muito tempo, só falta fazer o enterro. Mas está a andar, é cadáver. اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. Os antigos preocupavam-se com seus próprios erros. Faziam programas para corrigir os seus próprios erros. Porque Allah diz: "Wa nafsin وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها." Pela alma e por quem criou a alma, bem-aventurado é aquele que passa o tempo a corrigir, a polir a sua alma. Desventurado é aquele que todos os dias está a mergulhar a sua alma na lama. E nós, nos dias de hoje, só pensamos em lançar a lama para as almas dos outros e esquecemos que a nossa própria alma está já afogada nos próprios defeitos. Que fulano é isto, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Deixa falar das pessoas, fala de ti. Deixa de te preocupares com as pessoas. Olha para a tua própria vida. Então é isto. As conversas de hoje é só isto. E pior do que aquele que fala mal do outro, é aquele que repassa o mal. Diz que eu não fiz nada, recebi e repassei. É um veículo. E nós sabemos que no álcool, Allah amaldiçoou 10 pessoas. Não vou mencionar aqui todos. Aquele que prepara, aquele que transporta, aquele que facilita, aquele que bebe, todos esses estão inclusos na maldição. Mas o álcool embriaga e a fofoca embriaga ainda mais. Então, aquele que inventa a mentira, aquele que lança para o outro, aquele que ouve, aquele que vê, aquele que transporta, aquele que repassa. Certa vez apareceu um homem diante de um álimo e disse-lhe assim: "لو سمعت ما يقول فلان عنك شتمك أمام الناس." Se soubesses de que fulano fala sobre ti, ele insultou-te perante as outras pessoas. Ele disse assim: "هو رجل رماني بسهم فلم يصبني." Ele é uma pessoa que lançou uma seta para mim, mas não me atingiu. فما حملك أنت أن حملت السهم وغرسته في قلبي. Então, por que razão tu apanhaste a flecha e vieste picar no meu coração? Estão a ver, chamados irmãos? Fulano falou mal de ti. Eu precisava ouvir isso. Ele sim falou mal. Foi uma flecha que ele lançou, mas não me atingiu porque eu não ouvi.
Agora o problema é contigo. Por que tu apanhaste a flecha e vieste espetar no meu coração? Para me informar. É para eu fazer o quê? Estão a ver, estimados irmãos? É isto. Repassei. Depois ganhaste o quê? Ao repassar o mal. Talvez muita coisa errada, muito mal, capaz de destruir famílias, teria morrido se tivesse sido deixado no lugar onde nasceu. Morria, mas simplesmente apareceu um nécio que chegou e fez questão de dar água e a coisa cresceu. O último conselho de Imam Ibrahim ibn Adham diz: وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ, e vocês enterraram os vossos mortos, وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ, mas não tiraram lições e ilações dessas pessoas que já foram. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, eu havia-vos proibido de visitar um cemitério. Alá fazuruha, mas agora devem visitar o cemitério. Por quê? Qual é a razão de visitarmos o cemitério? Por que nós temos que ir para o cemitério e visitar as campas? Disse: فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ, porque a visita ao cemitério lembra-vos do Ákhira. Então a causa por que eu tenho que ir ao cemitério não é para fazer turismo, não é para invocar os mortos, não é para ir pedir os defuntos, não é para passear, é para lembrar que esta pessoa que está aqui, ontem estava conosco aqui no Dunya, tinha sonhos como nós, tinha projetos como nós, tinha ansiedades como nós, tinha perspectivas como nós, almejava num futuro risonho como nós, mas de repente Malakul Maut visitou-lhe e hoje ele está aqui. Assim como ele chegou, amanhã será a minha vez. Esta aqui é a razão de visitar o cemitério. Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. E o que é que nós fazemos quando vamos visitar os cemitérios? O que é que nós fazemos? Uns vão pedir o defunto. Oh, meu avô, vim aqui, está a ver o seu neto, aquele que deixaste, já nasceu, já é grande, daqui a pouco vai casar, veja lá o que é que podes fazer aí, como estás perto de Allah, tenta lá agilizar o processo aí, para derramar as bênçãos para este. Esse é o trabalho do Mayit. Quem te disse que ele está próximo de Allah? Esse é o trabalho do Mayit. Ele foi só com kafan. Se calhar neste dunya não tinha absolutamente nada, só foi com as suas ações. E você está a pedir para quê? وَدَفَنْتُمْ أَمْوَاتَكُمْ, ou seja, enterraram os vossos mortos. وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ, mas não refletiram, não meditaram sobre essa realidade. Por que nós estamos a ver todos os dias pessoas estão a sair deste dunya, vão para o barzakh? Será que nós seremos os únicos que vamos permanecer aqui? Ou assim como eles foram, um dia nós também iremos? É a viagem sem retorno. Estamos aqui só de passagem. A pessoa morre, o corpo ainda está ali. Nós já estamos agora a discutir, a digladiar, a conflituar em torno da sua herança. Ainda não foi enterrado, mas já estamos a fazer a divisão. Não, naquela casa dele fica para mim, porque eu é que cuidava dele quando estava no hospital. As pessoas não sabem que o Islã traz uma regra de herança, que todos deviam chamar um sheikh, o nosso fulano morreu, deixou bens. Do ponto de vista do Sharia, como é que podemos proceder à divisão desta herança? Os árabes não são chamados para isso. Os árabes só são chamados,
estamos a pedir, como o nosso pai morreu, estamos a pedir um hadith na quinta-feira, depois de Maghrib. Então chegam ali, ouvem hadith e tudo, acabou, pois jantam, banquete. Mas as coisas principais nós estamos a fazer. Sheikh, explica-nos, agora que ele morreu, qual deve ser o nosso comportamento? Começando pelas mulheres, na questão de idda, quais são as regras, não é? Naquilo que ele deixou, como é que é feita a herança, se deixou algum testamento. Sobre essas coisas ninguém te pergunta. As únicas perguntas que vão sair dali: Sheikh, meu pai enterramos ontem, mas de ontem para hoje estou sempre a sonhar com ele. Será que ele costuma vir para me visitar? Ainda sente saudades minhas? Você chamou o Sheikh para vir fazer esse tipo de perguntas? Não é que ele apareceu, até sinto o cheiro dele. Vinha te buscar, está a te chamar. Ah, mas agora que está a me chamar, não há um doá para travar isso? Você tem medo dele? Não, estimados irmãos, esta é a pura realidade. Então, no final destes 10 conselhos que Imam Ibrahim ibn Adham deu, devolveu a pergunta para as pessoas e disse: estas são as 10 coisas que representam a morte dos corações, dos vossos corações. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Como é que as vossas súplicas serão atendidas com estes problemas aqui todos? Estimados irmãos, estas palavras devem nos servir de alerta, de aconselhamento deste grande álimo. Devemos trazer isto para a nossa época hoje, para vermos o que é que nós estamos a fazer. Cada um pegue estas 10 questões, coloca como reflexão dentro da sua família. A quantas estamos a andar? Será que nossos corações estão vivos ou mortos? Depende da resposta que vamos dar a isto. Faça um quadro, pega num papel 10 coisas, põe 2 colunas. Isto temos, certo. Isto não temos, errado. Certo, errado. Depois conta os erros. Aí vais conseguir medir a percentagem da vida do seu coração. Se o seu coração está vivo em 5%, 10%, 30%, 100% ou simplesmente já morreu há muito tempo. É um exercício que cada um pode fazer. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.